Olá pessoal, boa noite, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. E nós estamos aqui mais uma vez para fazermos as nossas lives. Sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser comentar de onde está falando, também como está se sentindo. Nós temos a Roberta, que está lá em Montes Claros. Temos aqui também a Maria Rita, em Belo Horizonte. Temos a Silvana em Campinas, Adriana em Copenhagen, Lucimar em Piracema, também a Marisa lá em São Paulo, Arlete em Marau, a Maria Alice lá em Portugal, a Adriana em Belo Horizonte, a Cláudia em Serra, a Diana lá no Japão. Então sejam todos muito, muito bem-vindos. E a gente vai explicar hoje aqui sobre essa potência de energia, né, sobre as forças da luz atuando com foco em grandes cidades, tá? Mas a gente vai explicar como que nós chegamos nessa conexão, nesse entendimento, tá? Estava vendo aqui que tem bastante gente de Porto Alegre, isso tem a ver com Porto Alegre. Para quem se recorda, né, a gente foi para Porto Alegre esse fim de semana participar lá de um workshop, de uma palestra, né? E muitas vezes a gente já explicou, né, que sobre o ancoramento de energia, sobre como que funciona o ancoramento na nossa casa, né, que a gente fez até uma analogia, uma vez que quando você sai, né, em viagem, você tem um grande ancoramento no celular, e quando você sai, né, você leva uma parcela disso junto. Então, né, por vários momentos, várias oportunidades que a gente já teve, né, nós saímos de viagem e ao chegarmos em determinada cidade, em um outro local, a gente sempre sentiu a diferença de energia, né? E quando a gente pega assim, Porto Alegre e Santa Maria, que é aqui onde a gente mora, tem uma boa diferença de energia, tá? Então, o que que acontece? Quando nós chegamos lá em Porto Alegre, nós logo percebemos uma energia diferente. Então, o que que aconteceu comigo, assim, para eu explicar para vocês? Eu começo a ficar um pouco mais retraído, né? Começo a ficar mais quieto, assim, tentando entender aquele movimento de energia que eu sempre considerei um movimento de adaptação, né? Uma adaptação energética que, pelo próprio conhecimento que eu tenho comigo mesmo, e acredito que para muitos deva ser assim também, até quem quiser comentar aqui no chat pode comentar, que isso ajuda, né? Que eu sempre levo uns 2 dias, né, para me acostumar com uma energia diferente, né? E Porto Alegre e Santa Maria têm uma energia bem diferente. Então, de início eu achei que era isso. Junto veio um pouco de dor de cabeça, achando também que ainda eram resquícios da sinusite e tudo mais, até que, né, chegou no sábado, onde a gente foi para lá na sexta-feira. Chegou no sábado, a gente precisava ir lá para participar do nosso workshop que a gente tinha lá. Então, saímos, né, e essa energia, ela continuava, né, ela continuava, impactando, como se estivesse impactando o nosso campo ali de uma forma diferente. E, então, eu peguei um Uber, fui lá para o local, cheguei lá no Caxai, né, que era o local onde a gente participou, e o local, né, ele para quem até perguntando se alguém estava por lá, né, o local ele é um local que ele tem bastante ancoramento, ele é um local que tem uma energia muito boa. Eu não conhecia até esse local, mas chegando lá é como se toda essa movimentação de energética, ela deu uma apaziguada. E a gente conseguiu, de alguma forma, embora, né, no início do workshop ainda a gente estava um pouco mais retraído, né, estava um pouquinho mais retraído, mas depois ele já começou a fluir. Ó, a Daniela estava lá, talvez ela possa validar isso que a gente está dizendo. No início, é, é como se ainda faltava um ar, faltava alguma coisa, mas daqui a pouco ele fluiu, né, e deu para ancorar bem lá, e deu para fazer tudo, transcorreu de uma forma bem tranquila. Mas, né, então a gente finalizou o dia, né, foi o dia inteiro lá no sábado, depois eu retornei lá para o hotel onde a gente estava e resolvi subir lá no 17º andar e dar uma olhada, sabe, na vista da cidade, né, pegar um ar e acompanhar. E naquele momento, né, então, eu consegui fazer uma conexão, fazendo
estando nessa observação, repito, era lá em Porto Alegre, né? E aí que eu entendi que existia um vórtice de luz, né, de luz de energia muito forte sobre a cidade e que não era bem o que eu estava imaginando em ser uma adaptação minha própria de energia, né? Então, ali a gente detectou isso, né? Mas daí a gente no domingo teve que ir lá participar de novo, teve a palestra, né? E depois nós iniciamos o movimento de retorno para cá. E logo quando a gente foi já fazendo a viagem de volta, então nós percebemos que a energia já mudou muito rapidamente. No caso, para mim, né, eu sentia ela mais tranquila, né? Eu estava mais tranquila, e aí continuava, né, aquele negócio, aquele vórtice de energia, mas precisava dirigir, né, então a gente se concentrou nisso e veio embora. Chegando em casa, então, mais tarde da noite, a gente começou a receber algumas informações, né, que quando a gente estava lá observando a cidade, e essa analogia ela vale para todas as cidades, tá? Principalmente as cidades grandes aqui no Brasil, tá? Em outros locais a gente precisa ter uma confirmação ainda maior disso, mas se você pegar de Porto Alegre, tá? Não é uma linha, é um feixe que ele vai passar na faixa toda litorânea de Santa Catarina, pegando ali a extensão de Curitiba indo até São Paulo, tá? O que que acontece? Nessa extensão toda, nós recebemos a informação que há o mesmo vórtice atuando, tá? E que isso é um trabalho que está sendo feito pelas forças de luz. Mas voltando, a gente estava lá de cima observando, então, a cidade, né? E nós estávamos ali numa região de Porto Alegre que é uma região bem bonita. Então, quando você observava, você via a beleza da cidade, você via a movimentação, né, de energia da cidade, né, os prédios bonitos, tudo ali, né, passando visualmente, né, o que uma cidade grande passa, né, que é o movimento, as pessoas, né, enfim, aquilo. Mas atentava esse grande vórtice de energia. E o que eles explicaram, né, que eu até nem sei aonde, bem certo que nós vamos ir com esse assunto dessa live, tá? Mas era o seguinte, é como se nas grandes cidades, né, principalmente nessa faixa, e só para a gente explicar, alguém perguntou do Rio de Janeiro aqui, Alano, a gente pegou aqui, todas as grandes cidades do Brasil vão estar recebendo esse impacto de energia. Porém, a gente só consegue confirmar que agora está em atividade, vamos dizer, nesse momento, desde que a gente estava lá, e nesse momento, essa faixa que a gente passou está em atividade, tá? Talvez as outras possam ser daqui a alguns dias, algumas talvez já foram também, né? Mas nesse momento, essa faixa que a gente falou, vai até São Paulo. O que que acontece? Né? A energia nas grandes cidades, ao mesmo tempo que ela tem uma energia fluida, né, e a gente pode dizer assim, uma energia bela, ela tem também uma energia de contraponto muito densa. Quem mora nas grandes cidades, principalmente nas capitais, pode até fazer um balanço e comentar aqui com a gente, como que você percebe, tá? A questão da energia, mas ela tem um grande influxo, que esse influxo, né, de contraponto da energia é como se ele muitas vezes impede as pessoas, né, de elas sequer poderem, né, dar uma analisada, uma cutucada na sua alma. A gente fala muito de Matrix, a gente fala muito de várias coisas, então existe uma camada energética, principalmente nas grandes cidades, que ainda, né, ela bloqueia, de certa forma, de que as pessoas elas possam acessar o mínimo da fagulha, tá? Que seria a luz interna dentro. Então, está sendo feito um trabalho energético pelas forças de luz, tá? Florianópolis também, tá? Pega nessa faixa, toda a faixa litorânea ali, né? É grande, tá? A extensão, não é que é fininho, assim, é grande em toda essa faixa que vem ali desde Porto Alegre. Eu acredito que vem mais para baixo também, tá? Mas a gente conseguiu visualizar essa extensão. Vai até São Paulo, tá? Provavelmente deva pegar Santos junto ali, né? E essa energia, então, é como se ela está sendo movimentada, ancorada nessas grandes cidades,
E aí também, né, que pega esse ponto que tem várias pessoas que estão, né, encarnadas, vivendo nessas cidades, que estão servindo também como ponto de ancoramento, tá? Que é como se ajuda a sustentar essa movimentação de energia. O que a gente consegue observar com isso, tá? Na prática, aqui na nossa vida, no dia a dia. Então, é uma energia de movimentação, é alto impacto, e aí até eles falaram assim, né? Dá uma analisada na ressonância Schumann dos últimos dias. E a gente foi lá dar uma analisada, e o que a gente percebeu é picos e daí baixa. Dá uns picos grandes, depois baixa, tá? Então, é isso, é como se vem um grande, baixa, vem um grande, baixa, mas pegando especificamente dessas grandes cidades, né, isso. Tanto que nós fazemos live sempre na segunda-feira, já é um costume nosso. E ontem nós não fizemos essa live porque nós ainda estávamos nos recuperando, né, recuperando como? Eu até comentei aqui em casa, eu preciso ficar mais quieto aqui porque é como se eu estou me sentindo zonzo, né? Tamanho choque, né, de diferença que foi entrar nesse vórtice, tá aqui em Santa Maria, não que aqui não tenha também esse trabalho, mas o foco, né, como a gente colocou no título da live aqui, são as grandes cidades, tá? E o impacto disso, né, de forma prática na nossa vida, no dia a dia nosso, é que nas pessoas, vamos dizer assim, é que no primeiro momento, muitas delas, muitas delas podem, né, estar entrando, até eu vi aqui, numa questão de surto, numa questão de desidentificação, tá? Isso até é bem importante, deixa eu só ver que o Jorge comentou, ó, utilizei sua mesa para resolver uma grande questão da minha vida, ajudou muito. Ah, maravilha, daqui uns dias a gente vai ter, novamente, tá, a turma lá do Kumar. O que acontece? É uma desidentificação, e até isso a gente poderia dizer para todos, né, nós aqui, fazer uma análise disso também, porque vão vindo questões de desidentificação. É como se essa energia, quando ela adentra, né, ela faz uma espécie de... Porque as energias, quando elas adentram, tá? Estou tentando pegar aqui melhor a informação. Quando elas adentram, elas vão interagir com todo o nosso campo. Então, elas vão acabar transpassando pelos chakras, né, e fazendo a entrada no corpo. No corpo, a gente tem também o sistema de sinapses, né, o sistema que conecta com, com com as outras funções, né, com os outros corpos sutis, e o que acontece, né? Ele vai fazendo um movimento de desidentificação, como se ele dá uma oportunidade, energeticamente, a gente está falando, de algum andamento que teria ali natural, ele modifica o fluxo, tá? Ele modifica o fluxo no sentido de que é como se você vai buscar ou vai deixar vazio ali para descer uma outra informação ou para você captar uma outra informação. Quando a gente processa, né, quando a gente processa no dia a dia, quando a gente vai estar vivendo e vai fazer alguma tarefa, né, alguma coisa, se conecta com alguma informação, alguma coisa que vem, geralmente nós buscamos essas referências, tá? Diante dessa energia, diante da forma desse vórtice, como esses vórtices, né? Porque você imagina um grande vórtice e vários microvórtices ou pequenos vórtices que vão até formando pequenos vórtices, né? Ou portais individuais para cada um. Então, isso cria uma desidentificação. E essa desidentificação, a gente poderia dizer que ela é assim, é quando, né, você parece que perdeu, não sabe explicar o movimento, sabe? Sabe quando você, às vezes, tá fazendo alguma coisa e daqui a pouco, né, dá um branco, assim, tipo um o nome disso é despersonalização, isso. Então, é mais ou menos assim que provavelmente todo mundo pode se sentir, tá? Então, não é que essa energia, estava até vendo aqui alguns comentários, não é que essa energia só está sendo feita em grandes cidades, o foco é nas grandes cidades, porque nas grandes cidades a gente pode dizer que é onde a maioria das coisas acontecem, né? E geralmente elas replicam para cidades na volta e as menores e tudo mais. Então, o foco é lá.
né? Até porque tem mais pessoas, é mais concentrada, né, a forma energética, o emaranhado energético, tá? Então, é isso que a gente entendeu. O foco desse movimento, o foco desse trabalho, né, que está sendo feito pelas forças de luz, junto com as pessoas que estão encarnadas aqui, ele é nas grandes cidades. É lógico que isso vai se espalhar, tá? Isso vai pegando, e a gente teve essa informação que esse primeiro feixe, né, que é, vamos dizer, até a área aqui onde nós nos conectamos mais, ele está em atividade. Se você pegar Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, e ir subindo, tá? Recife, você vai lá para Fortaleza, para esses lugares, o que a gente conectou quando foi tentar entender isso é que ali também ou teve ou vai ter, tá? Não sei se nesse momento isso eu não saberia explicar. Se nesse momento isso já está ativo, se essa energia ela já está atuante, tá? Isso a gente não conseguiu aqui pegar de uma forma mais completa, tá? Não entendi o que é despersonalização. É assim, né? Vou tentar dar um exemplo aqui, que você, né, talvez ia em algum local que você sempre foi, né? Você vai num local que você sempre foi, e nesse local você observa as coisas que tem lá, tá? E automaticamente, o seu sistema de sinapses, ele vai buscar um entendimento sobre as coisas que tem lá, ou as pessoas que estão nesse lugar, aonde, aonde você, né, vai colocar, vamos dizer, a dualidade em atividade para classificar, isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso, né, eu tenho medo, não tenho medo, enfim, tá? Quando acontece essa despersonificação, é como se dá um pequeno apagão em algumas dessas referências, tá? Não é que dá o apagão, ele corta o movimento, ali, isso que a gente pegou agora há pouco, ele modifica o movimento, aonde você não entende mais aquilo. É como se você precisa buscar um novo entendimento para aquela mesma coisa. Antes, talvez você não gostava, né, dando um exemplo assim, você não gostava daquela pessoa, né, já tinha um entendimento, uma classificação sobre ela, e agora você fica neutro em relação àquilo. Não sei se dessa forma deu para entender, tá? E, e lá em Porto Alegre, a palavra, né, estava vendo aqui o comentário da Mônica, não pode ser dissociação, não sei se a palavra, eu acho que é o menos importante, mas pode ser, tá? Porque o importante é a gente entender, né, mais ou menos isso que eu estava explicando. Então, você fica, não é indiferente, né, ou neutro, mas você não tem mais aquele mesmo entendimento sobre aquela coisa. E quando a gente estava lá em Porto Alegre, eu tive muito isso, muito isso de várias vezes ter que parar, né? E vamos lá, vamos tentar entender isso aqui novamente, né? O que que a gente faz agora? O que que a gente, né? Daqui para frente, o que que a gente busca de novo, né? Isso já vem acontecendo, né? Tá vendo aqui os comentários, já vem acontecendo porque a gente já vai fazendo esse processo, né? Quando você pensa aqui num movimento, né, de autoconhecimento, num movimento, né, de expansão, isso já está acontecendo. Mas o foco dessa atuação energética e de forma intensa é para que isso, né, ganhe força, principalmente em grandes centros urbanos. A gente está falando mais aqui do Brasil porque é onde a gente consegue se conectar, né, e isso dê uma oportunidade, né, que isso deu uma oportunidade para as pessoas acessarem a fagulha. O que, que seria acessar a fagulha? Muitas vezes, né, a gente está tão acelerado, tão conectado na Matrix, tão preocupado, eu estou dizendo de forma geral, né, as pessoas de forma geral, que elas não conseguem nem identificar uma oportunidade, né, da fagulha dar sabe a faísca? Sabe quando você pega, sei lá, um isqueiro que ele já terminou o gás, você dali ele só sai uma faísquinha. Né, é como se nem isso faz mais, né? Porque a pessoa ela tá tão envolvida na matéria, em tudo que é coisa que é descoin, descoincodência da realidade, né? Que ela não consegue se perceber. Então, é uma oportunidade de percepção, é uma oportunidade de daqui a pouco, né, as pessoas poderem
dar um lapso, questionar. Teve várias lives, tá? Teve várias lives que a gente disse, eu dei uma vez um exemplo, tá? Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Teve uma vez que, e essa história até já é uma história bem conhecida de vocês, né? Porque eu já comentei várias vezes. Há uns anos atrás, eu precisava ir tirar umas fotos, a gente tinha combinado de tirar umas fotos. Tá? E, e eu nunca gostei de tirar foto e não queria ir lá tirar foto, e eu fiquei a semana inteira incomodando, né, incomodando, azedando, vamos dizer assim, todo mundo na volta aqui, por causa desse negócio que a gente ia lá tirar foto. Ou seja, tinha tudo para dar tudo errado, né? Tudo errado, fiquei azedando a semana inteira, todo mundo, principalmente a Fernanda aqui em casa, que eu não queria, então o negócio era incomodar. No sábado, que era o dia que a gente ia tirar as fotos, o... eu fui tomar banho, é como se eu recebia assim um negócio de mim mesmo, né, muito forte, que era um entendimento assim, olha, igual você vai ir lá tirar foto, né? Vai igual, já está definido, você está até tomando banho para ir lá tirar essa foto. Se você ficar assim, tem tudo para lá ser, vamos dizer, usar essa palavra, para ser um inferno aquilo lá. Para ser um inferno, para ser horrível a experiência, a memória, né? Então, talvez se você mudar, né, a energia, o entendimento disso, vai mudar tudo lá. Foi um flash, assim, que eu recebi naquele instante. E eu mudei. E eu mudei a energia, mudei o pensamento, mudei a vibração, né, só com esse entendimento. E o que que aconteceu? Foi um dia maravilhoso. Foi um dia maravilhoso e aqui foram memórias muito boas que a gente registrou. Inclusive esses dias, né? Eu não sei se alguém viu, esses dias a Shakira, que era uma das nossas cadelinhas, ela partiu, né? Ela desencarnou. Inclusive eu postei uma foto da Shakira junto com a Olivia, que já tinha desencarnado também, que foi nesse dia, né? Então foram várias memórias boas que ficaram lá. Então é mais ou menos isso, né? Quando você tá ali, sabe, tá completamente cedido para não conseguir ver nada, para, sabe, para estar naquela onda de energia, naquilo lá, e vem um flash de fagulha, tá? É um flash de fagulha. Então o que que acontece? É como se essa entrada de energia, essa atuação energética, né, que está acontecendo, ela faz isso nas pessoas, como se elas conseguem ter uma oportunidade de ter uma pequena fagulha. Depois entra, como se fosse o próprio livre-arbítrio, o próprio que ela faz com aquilo. Então, assim, o tal clique, exatamente, Marlene. Então, o que que acontece? Vai ser uma grande oportunidade de várias pessoas aproveitarem desse clique. E muitas nem perceberão também. Mas é essa atuação que está acontecendo, tá? Isso tem a ver também com essas linhas de tempo que a gente está vivenciando, porque quem se recorda, nós estamos abordando há várias lives, né, sobre que agora é o momento da fisicalidade, que agora é o momento, uma semana atormentando a Fernanda, exatamente, que agora é o momento de nós darmos andamento e resolvermos as questões mais aqui na fisicalidade, né? Não sei se alguém recorda disso, a gente falava sempre sobre isso. Então, nós temos estas energias atuando, tá? Para quem está morando nessas cidades, né, Rio de Janeiro, essas outras que a gente falou fora desse raio, grandes centros urbanos, tá? Aí você vai pegar, por exemplo, lá Uberlândia, que não está nessa faixa, é uma grande cidade também, tá? Então, o que que acontece? Então, é grande cidade, tá acontecendo em Joinville, tem essa energia também. Quando a gente diz assim, nessa faixa que a gente disse, isso já está acontecendo, nas outras, ou pode estar em andamento, ou até já iniciou um pouco antes, tá? Não é questão que vai ser daqui um mês, não é questão que vai ser daqui umas semanas, é tipo meio que já agora também. Por isso que até cabe cada um observar, né, como que tá. Para quem mora em grandes centros, né, para quem está em grandes centros urbanos, Fortaleza também, tá? No Brasil, todas as grandes cidades vão. E depois, provavelmente, que esse movimento de luz, ele já, né,
ele já foi trabalhado nesse foco que se tem agora nas grandes cidades, ele vai para o restante também, tá? Então, isso que a gente conectou. E já estamos conectando desde domingo, desde sábado, na verdade, né? Mas desde domingo a gente vem. Ontem não consegui abrir live, também não tinha, ainda estava, né, no, tipo, entendendo as energias, ainda estava processando as coisas, e hoje eu até nem queria também, né, fazer, mas não teve jeito. Hoje assim, ó, hoje você vai ter que abordar sobre isso, tá? Vai ter que explicar sobre essa energia para as pessoas, para que elas entendam o que possa estar acontecendo com elas, principalmente nesse, nesse momento agora, tá? E até isso, Curitiba também, tá? A gente falou mais no início da live ali, o que que acontece? A gente já comentou em algumas oportunidades que a maioria das vezes, quando nós vamos conectar algumas informações e buscar, né, conexão de informações, primeiro eles colocam a gente para vivenciar aquilo, né? Então você vê que deu bem certinho. A gente vivenciou, a gente primeiro entendeu que era alguma outra coisa, tentou, né, vamos dizer, de uma forma racional, encaixar as informações, encaixar, né, mas depois nós começamos a processar de uma forma mais precisa e entendendo o que já está acontecendo, né? E aí a gente também vai fazer algumas outras sincronicidades. Teve algumas lives anteriores também que nós falávamos que, eu não sei se alguém recorda disso, né? Que as egrégoras, né, os comandos espirituais, eles estavam baixando. Não sei se alguém se recorda disso. Eles estavam baixando. O que que era esse baixar? É, é uma forma de dizer. Você tem os comandos de luz, né, as frotas, todas elas posicionadas, fazendo o mínimo de interferência possível, né, para que a gente vá tocando e dê a nossa contra-resposta, né? Então, quando eles precisam intensificar energia, né, principalmente essas energias de ancoramento, eles fazem como se fosse um processo de descida, uma aproximação maior aqui do planeta. Então, a gente comentava, ó, esses comandos, eles estão, né, baixando, se aproximando, e a tendência é que baixem cada vez mais. Então, hoje nós temos, né, uma grande proximidade com as linhas de tempo, principalmente essas linhas de tempo que elas, a gente diria assim, estão no funil e nós já estamos percebendo algumas movimentações. Inclusive, né, a gente pode ficar bem atento também na energia em si, né, como que ela reverbera no planeta e nos seus pontos de escape, né, de dissipação de energia. Todo mundo sabe o que que é uma dissipação de energia, eu acredito, né? Que nosso corpo dissipa energia, tudo dissipa energia, né? Porque toda energia que entra, ela também precisa ser dissipada. E o planeta também tem formas de dissipação de energia. Então, cabe também atentarmos para os dissipadores energéticos planetários, porque provavelmente eles também estejam numa atividade maior, enquanto a energia está mais centrada. Só para, né, a gente explicar um pouco também para quem está chegando novo, para quem talvez ainda não entende um pouco disso, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma analogia. Você pode pegar qualquer, né, um corpo de uma pessoa, o próprio planeta, né, um animal, qualquer ser, né? Todos nós temos uma capacidade energética, uma capacidade de campo. Então vamos lá, às vezes nós temos uma grande entrada, e a ressonância Schumann é um grande validador disso também, para a gente observar as entradas de energia. Então entra. E você está lá com o seu corpo, né? Você está lá com o seu campo, a energia vai entrando energia. Tá? Ela entra, né, e por isso que muitas vezes se fala assim, quando você tem um portal, quando você tem um vórtice de energia coletivo, né, esse portal geralmente ele começa, né, a movimentar essa energia uns 3 dias antes, mais uns 3 dias depois. E nós somos um portal de energia também. Então, essa energia começa a entrar, movimentar, fazer, né, vamos dizer, o seu trabalho energético, a interação com você. Ela vai entrando até onde ela aguenta. Quando
né, vamos dizer, encheu ali a energia continua, né, estando aqui, vamos dizer, no seu redor, mas o seu campo já encheu, tá? Ele já encheu. E aí o que que acontece? Às vezes dá alguns mal-estares, alguma coisa assim, porque não tem mais espaço. E vai chegar um momento que você acumula toda essa entrada de energia que você precisa dissipar, tá? Você precisa dissipar. Como que a gente dissipa energia? São vários movimentos de dissipação que a gente tem. O que a gente coloca para fora do corpo, a respiração, né, o aterramento, tem várias formas que a gente dissipa energia. E muitas vezes essa dissipação ela ocorre em pequenos colapsos também, tá? Pequenos colapsos. Quando a gente vai para o planeta faz da mesma forma. Chega a vez que ele acumula energia e faz a dissipação de forma gradual. Tem outras vezes que ele faz de uma forma um pouco mais intensa, tá? Principalmente quando a gente tem sismos maiores, tem mais atividade vulcânica, tem coisas nesse sentido, tá? Então, o mesmo que acontece com a gente, acontece com o planeta, né? Às vezes até para a gente descontrair aqui um pouco, uma dor de barriga intensa, alguma coisa assim, é uma forma de dissipação também, né, de forma mais extrema. Tem outros, né, outras formas também, tá? Às vezes gases, dentre outras coisas, a gente também dissipa energia, não só matéria, energia também, tá? Tem a ver com dar choque, tem a ver com dar choque também. Quando nós estamos com muita energia acumulada, às vezes nós estamos carregados energeticamente, tá? E a mesma coisa, às vezes, quando a gente também está com baixa de energia, né? Baixou, foi liberando dessa forma gradual e não teve mais entrada. Então, isso vale a gente observar. Só que agora nós estamos em meio à grande entrada, a grandes entradas de energia. Na dissipação, as energias densas são dissolvidas, se o campo está propício para isso, sim, tá? Senão, muitas vezes, ele pode até não ter muito espaço, porque essas energias densas não estão, né, sendo dissipadas, mas elas continuam, né, continuam junto ali e você não tem um fluxo de saída muito grande, tá? Fluxo menstrual forte também pode ser, tá? Aí vale até análises mais profundas da gente pegar um conjunto maior. Gases significa acúmulo de energia? Às vezes sim, tá? Às vezes sim, porque o que que acontece? Não dá para dizer que sempre a pessoa tem muitos gases, às vezes pode ser até uma coisa da própria alimentação, alguma coisa assim, mas ele tende a dar mais, porque você precisa, né? Você precisa dissipar essa energia, tá? Dissipar essa energia. Então, é mais ou menos isso. E com essas grandes entradas, provavelmente nós vamos perceber, tá, de uma forma mais intensa a interação energética com a gente. Principalmente essas coisas que nós estávamos comentando agora há pouco, que às vezes, né, nós vamos precisar, né, vamos dizer assim, recalcular. A atividade física ajuda a dissipar muito, tá? Uma das melhores coisas que a gente faz nesse momento é fazer atividade física, tá? Essa descarga de energia do planeta se dá em áreas com energia mais densa ou nada a ver, é meio que geral, tá? O que a gente pode dizer é que, vamos dizer, cidades, locais que têm uma energia mais densa, elas vão ter, né, um perceber maior, assim, um perceber maior, é uma energia que você sente mais, né, quando ela está sendo dissipada. Sonhos muito estranhos. Eu já vou abrir para perguntas, tá? Mas seria mais ou menos isso. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta para vocês, principalmente para quem mora em grandes centros urbanos, principalmente até dessas faixas que a gente comentou, se vocês conseguem perceber isso e se isso fez sentido, se isso faz sentido para vocês, isso que a gente está falando. Tá até pegando aqui a informação, tá? Nós nos conectamos nível Brasil, mas provavelmente isso está acontecendo a nível mundial, tá? A nível mundial. Então, se você mora numa grande cidade, aqui tem o Ronaldo, não sei, acho que o Ronaldo mora no Chile, né, Ronaldo? Deve estar tendo uma atuação energética nesse sentido por ali também, tá? Então, é o que a gente conecta, tá? Mora em Assunção, no Paraguai, tá? Então tá. E como é que tá a energia por aí? Como que a gente faz, tá? Quando, quando nós percebemos alguma
movimentação. E as gripes, tem tudo a ver com energia também. Na verdade, tudo é energia, né, Maria Oliveira? As gripes frequentes, porque aqui no Rio Grande do Sul, a gente até comentou, a gente teve onda de frio muito intensa. E já se passou uma semana e estamos indo para a segunda semana que passou esse frio intenso. Né? Acho que é 2 semanas. E o que que acontece? É como se nós estamos, né, com os frutos dessa passagem. Aonde você vê, tem alguém com resquícios, né, de coriza, de uma série de coisas, né, sinusites, rinites, uma série de coisas que elas ficam, né, depois dessa passagem toda. Só que quando você pensa em dissipação de energia, quando você pensa em todo esse movimento que a gente está falando, é como se torna um pouco mais dificultoso fazer esse processo de recuperação, né? Ele se estende um pouco mais, ele fica um pouco mais. Então, aí cabe a gente avaliar assim, porque é muita entrada, muita movimentação e muitas coisas elas tendem, né, ter um período maior ali até nós conseguirmos nos curar totalmente, vamos dizer assim. Choque na ponta dos dedos, provavelmente seja, né? Provavelmente seja. Quer uma forma de ver isso? Tenta botar os pés no chão, tá? De pé descalço. Se der numa grama, numa terra, e veja como se ainda continua. Porque se você botar o pé na terra, na grama, essa dissipação ela é como se ela pega um fluxo direto, tá? Então, quando você faz isso, percebe. Se modificar ali o estado dos seus dedos, modificar alguma coisa, provavelmente é assim dessa energia, tá? Deixa eu ver o que mais. Ó, mora em São Paulo. Deixa eu ver aqui. Mora em São. Agora fugiu aqui o comentário. Mora em São Paulo, Mogi das Cruzes, sim, faz todo sentido. Eu não fiquei esperando você conectar para trazer a resposta. Como você não fez a live, na sequência guardei o papo. Ontem a gente não conseguiu fazer live porque estávamos muito aéreos ainda com tudo isso, né? Ainda tendo isso aí, e até eu dizia aqui em casa, ó, não, vai uns 2 dias, eu acho, até eu voltar em si aqui totalmente. Ó, a Celeste comentou, eu já costumo me aterrar na natureza todos os dias e ajuda muito. Exatamente, tem isso, tá? A Nica disse que tá com sangramento no nariz. Que mais que a gente tem? Assim, a gente fala que sol do Rio, muito zumbido, alguns dias de sensação de tontura. Dias de frequência alta, má digestão. Eu não sei se vocês recordam, tá? Agora que ela comentou má digestão, que teve uma live até um tempo atrás, que nós comentamos também de uma entrada de energia que ela atuava principalmente no sistema digestivo. Não sei se alguém recorda disso. E naquele período, a gente diz assim, principal característica dessa entrada de energia é que ou o nosso intestino ele fica solto demais, ou ele tranca, ou ele tranca, né? Eu não sei se alguém lembra disso. E engraçado que até comentando isso, na nosso retorno lá de Porto Alegre, né, a gente sentiu isso também, tá? A gente sentiu esse mesmo efeito. E eu até lembrava daquela que a gente comentou. Eu pensava muito nessa questão, porque a gente tem alguns ditados, né? Que a gente fala assim, que até são engraçados. Que a gente falava assim: viajar é muito bom, né? Viajar é muito bom, mas melhor ainda é você voltar para sua casa. A gente complementava esse ditado, né? As pessoas elas sentem falta da energia da casa, porque ali está o seu ancoramento, ali está tá, tá, tá toda a sua energia de forma adequada, e as pessoas elas sentem falta do trono, né? A gente dizia sempre isso, sentem falta de tomar o banho, vamos dizer, no seu chuveiro, de usar o seu vaso sanitário, dessas coisas todas. Então, às vezes a gente pensa, não, como as pessoas estão em viagem, como tem todas as coisas, é natural que aconteçam, mas não, isso eu acredito que tem a ver agora, lendo aqui os comentários, essas coisas tem bastante a ver com esse fluxo de energia, né? Nada como nosso trono no nosso reino, né? A Simone comenta exatamente isso. Porque ali você tem um ancoramento de energia, tá? Então, é assim que a gente entende por aqui.
A gente falou uma vez, para quem se recorda também, né, que fez uma analogia como se fosse com um reino, né? Que quando você está no seu lar, ali você ancorou toda a sua energia. E nós até comentamos, se você se muda, até eu ia perguntar, tem alguém que se mudou recentemente, está em processo de mudança, né? Está no meio, se mudou recentemente? Quem tiver, comenta aqui para a gente entender. O que que acontece? Quando você se muda, é como se você está transferindo toda aquela energia, todo aquele ancoramento que tem naquele lugar para o local novo que você está indo. A Gracinda, a Érica, né, estão nesse processo. Geralmente, para essa energia se estabilizar, demora, em média, tá? Em média, uns 2 meses, tá? Quem está se mudando pode dizer aqui, uns 2 meses é como se o processo, né, ele está bem estabilizado. O que que acontece? Até lá, você vai se sentindo, muitas vezes, até estranho nesse local onde você está morando agora. Passado mais ou menos esses 2 meses, tudo já se estabiliza, tudo começa a fluir. Tá? Esse entendimento a gente já explicou algumas vezes por aqui também, tá? Porque daí o ancoramento vai se transferindo para lá, vai sendo moldado esse campo, e daí depois a sua energia já está toda estabilizada lá. Tá? Para uns pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas em média uns 2 meses. O que que acontece, tá? Quando a gente viaja, e aí nós fizemos uma analogia com um reino, tá? Reinos de antigamente, lá da época dos reis. Quando o rei, né, ou até outras pessoas importantes, vamos dizer assim, lá do reino, elas iam viajar, elas montavam uma comitiva, né? Que essa comitiva, ela levava várias coisas junto lá do reino para deixar o mais, né, para enquanto fizessem essa viagem, enquanto estivessem viajando, tivessem pequenos confortos, pequenas coisas, já que eles estavam se afastando do reino. Então eles levavam caravanas, né, de várias coisas junto ali. E nós fizemos essa analogia. Quando a gente vai viajar, é como se nós pegamos um pedacinho da nossa energia que está ancorada nesse local onde a gente mora e leva um pouco junto, tá? E a gente leva um pouco junto dessa energia, mas não é muito. Então, por isso que você acaba não se sentindo tão confortável, energeticamente falando, como se você estivesse na sua casa. Então você leva um pedacinho dessa energia com você, como se fosse o reino levando um pedacinho do reino junto, tá? Numa comitiva, numa caravana que sai, né, nessa expedição. E é mais ou menos esse entendimento, por ter esse conhecimento, que quando nós chegamos lá em Porto Alegre, percebemos todas essas energias, o primeiro entendimento era esse, né? Nós levamos um pedacinho da energia da nossa casa para lá. Então é isso que está acontecendo aqui, né? Estamos fazendo uma adaptação energética ainda aqui, tá? Só que depois de estar lá já um bom tempo, que nós percebemos que não era isso, tá? E que sim existia um vórtice de energia ativo na cidade, que tinha, que tinha um vórtice de energia diferente na cidade. Eu quase tive que colocar um peso no pé para não sair voando de tantos gases. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, fugiu. Moro em Curitiba. Tá? Então, assim, é questão da gente se analisar, tá? Da gente se analisar na questão da energia, como que a gente vai se comportando, observar esses sinais, tá? Que a gente colocou aqui, principalmente essa desidentificação. Falamos com esse nome, tá? Poderia ser qualquer nome, que às vezes você ficar neutro, às vezes você ficar, né, tentando colocar um outro entendimento, né, para aquilo lá. E isso vai acontecer bastante, tá? Como está tudo diferente, né, Patrícia? Está. Num dos momentos que a gente estava lá fazendo essa observação de cima, lá de Porto Alegre, e eu já morei lá em Porto Alegre, né? Para quem ela é de Porto Alegre, eu morei quando eu trabalhava, né, ainda na época da engenharia, e, e o que eu percebo, assim, é a cidade, é a beleza, as coisas que tem na cidade, tudo isso continua, porque eu sempre achei muito bonito lá em Porto Alegre as árvores, a quantidade de árvores que tem na cidade, enfim, Curitiba também.
mas energeticamente ela está diferente. Ela está diferente. Não seria o correto, até está vindo essa informação, não é o correto a gente avaliar melhor ou pior, não é isso, mas é avaliar um andamento de energia. Tá? Um andamento de energia, essa energia que tem hoje lá em Porto Alegre, ela é muito diferente e provavelmente vai se modificar cada vez mais em todas as cidades, tá? Porque ela ela está mais intensa a energia. Ela está mais intensa no sentido, vamos lá, tá? Vamos supor que você entra, tentar buscar aqui um exemplo. Sabe, nos parques de diversões não tem um brinquedo lá que você entra e ele fica girando, vai tocando uma música e aquilo vai girando, né? Então, às vezes você tá lá usando estando naquele brinquedo e aquilo é agradável, né? Ela tá assim. Daqui a pouco aquilo começa a ficar, né, numa rotação mais intensa e já não é mais tão agradável. E não que não seja, por isso que a gente não pode dizer que seja boa ou ruim, porque né, se a gente for analisar, ela é boa porque ela vai trazendo uma nova movimentação. Só que a maioria das pessoas ainda está assim, entende? E não é a questão de se a gente tem velocidade no nosso dia, nas coisas que a gente faz no nosso dia, é a nossa velocidade de rotação do nosso próprio campo. Tem pessoas que elas estão muito devagar nessa rotação, tá? Então, é mais ou menos isso que dá esses choques de energia. Dá esses choques porque ela está fazendo uma rotação, né, um vórtice, que é como a gente explicou aqui, diferente do que a gente está acostumado. Né? E como a gente sai daqui de Santa Maria para lá, estava bem diferente esse vórtice de energia. Quando ele fala, eu sinto essa mudança de energia em Porto Alegre. Sabe por quê? Eu não diria que é questão de se mudar, Noeli, tá? E isso vale para todas as cidades. O que que acontece, né? Quando essa energia ela fica assim, quando esse vórtice, quando tem essa energia, por isso que a gente diz que provavelmente isso vai para as outras cidades também, tá? O que que acontece? Como ela está fazendo essa desidentificação, né? Pegando, e isso acaba eliminando muitas energias densas, né? Essa energia ela se confunde, ela, vamos dizer assim, ela sobe, ela dissipa, como nós estávamos falando. E quem tem um pouco mais de sensibilidade sente, mas depois ela passa. Então eu diria assim, é melhor a gente às vezes estar nessas cidades auxiliando nesse ancoramento do que propriamente a gente pensar, não, vamos se mudar, né? Porque isso vai para todo lugar. Né? Não, é aquela frase que a gente sempre diz, não tem um lugar no planeta que que a gente vá, né, e que lá vai ser bom, porque todo o planeta vai passar pela transformação. Então, às vezes o entendimento é de nós, é claro, às vezes você vai ter uma orientação para se mudar, sim, né? Mas às vezes é a gente entender que nós sempre vamos estar no melhor lugar aonde podemos estar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. As energias estão fortes por aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, mas no evento foram renovadas. Pois é, a gente sentiu isso, é como se, quando nós chegamos lá no Caxai, né, nós sentimos assim, como se alguma energia envolveu a gente ali e modificou desse campo que estava, né, e aí eu entendi que lá o ancoramento é muito forte nesse local, no Caxai. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Em Campo Grande eu percebo muita luz do sol mais claro, sinto a luz mais branca e forte, e não se nota o calor, estou mais na onda da criatividade. Maravilha. Isso a gente já falou também, tá? Que nós temos, né, uma movimentação acontecendo aqui no planeta. A gente falou uma vez até sobre as estações, não sei se alguém lembra, que elas dariam uma descaracterizada um pouco, né? Você pega esses dias, eu estava lendo aqui sobre o inverno, teve essa onda de frio, né? Mas agora
provavelmente essa segunda metade já vai modificar, tá? Essa mudança sempre é boa, tá, né, Cristiane? Sempre é boa. A gente, vamos dizer, sente um pouco mais, às vezes é um pouquinho mais desagradável, mas ela sempre é boa, porque o que ela traz depois é boa. O que que acontece? Nós temos o início, né, do inverno meteorológico, né, que nós estamos no inverno agora aqui no hemisfério sul. O inverno meteorológico, ele começa no dia 1º de junho. Não sei se alguém já viu isso, ou se até quem é da área pode me ajudar aqui. A estação, né, ela começa dia 21 de junho, né, quando a gente vai por estações, mas meteorologicamente falando, ela começa dia 1º de junho, termina no dia 31 de agosto. Então, nós tivemos muitas ondas de frio nessa primeira parte, né? E é exatamente hoje, né? Hoje a gente está no dia 15, então fecha metade do inverno meteorológico. E a segunda parte, ela vem, né, com modelos, tanto o modelo alemão quanto o modelo americano, eles trazem, né, um entendimento de temperaturas acima do normal para essa segunda metade, com esticadas, né, de períodos, não que não vai fazer frio, tá? Vai fazer frio, mas temperaturas acima do que é a média. E pro início ali da primavera meteorológica também, ainda estendendo um pouco, tá? O que que acontece? A gente vê, né, que elas não vão mais tendo muitos padrões, tá? Não, ela não vai mais tendo muitos padrões já fizemos live, né? Inclinação, o polo magnético, tá? O que que eu só perdi aqui, né, da Leila, bom, eu não consegui pegar o comentário, mas já vi que aqui, né, nossa família, nossa egrégora toda aqui já estão fazendo as emanações para ela, para Leila, tá? Então já se sinta, né, amparada por todos e pela espiritualidade. Então é mais ou menos, isso, muda as floradas, né? Muda as floradas, tem coisa que nasce, tem coisa que não nasce, tem coisa que vem antes, tem coisa que, né, então tem tudo isso. A gente vê aqui até pelas abelhas, né? A gente tem as abelhas sem ferrão e também tá tudo desregulado. Teve a tal aquela fumacinha, né? A gente viu sobre isso também. Ela tá em depressão profunda. Amanhã, Leila, a gente tem o nosso Servir Planetário. Se você puder, participe. Tá? Participe, porque pode até, né, se você quiser assistir o da quarta-feira passada, e, e amanhã a gente vai ter novamente, tá? Venha, participe, porque sempre é de grande amparo, tá? Quando a gente tem esse, esse momento junto com a espiritualidade. Deixa eu ver aqui, Adri. Essa descarga energética foi somente nos centros urbanos, moro na montanha, na floresta, mas tive dificuldade de dormir ontem. Ela vai, né? Quando você pensa em energia, a energia ela vai, mas o que a gente está trazendo de informação é que esse movimento ele tem um foco nas grandes cidades, tá? Esse foco maior é nas grandes cidades. Aqui, tá? Nós estamos nos últimos dias, tá? Acho que nos últimos 4 dias eu não estava aqui em Santa Maria, mas eu fiquei sabendo e hoje novamente, pelo menos nos 4 últimos dias a gente só consegue ver a luz do sol aqui depois do meio-dia. Só depois do meio-dia, porque é neblina que ela só vai embora depois do meio-dia. Eu sei que no Curitiba também estava um pouco assim, Santa Catarina também estava um pouco assim, né? Porto Alegre tá igual a gente teve lá em Porto Alegre também, tá assim, né? Então, tem bastante gente comentando sobre isso também, né? E ano passado, eu não me recordo de ser tanto tempo assim, era um e outro dia que tava. Então você vê que, que vai, né, se modificando. Claro, a gente vai analisar, vai dizer,
Cada ano é diferente, estação, lógico, né? Lógico. Mas tem alguma coisa, é isso que eu ia perguntar para vocês, tem alguma coisa que está diferente, né? Que está diferente na percepção da energia, na percepção do sol, na percepção, né, de tudo ali, que eu acredito que tem a ver com tudo que nós estamos conseguindo dentro da nossa capacidade de perceber, né? Se a energia está densa, eu não diria que ela está densa, ela está em movimentação. Ela está em movimentação. Só que como ela está fazendo esse movimento, por exemplo, com foco em grandes cidades, quem mora em grandes cidades vai talvez sentir ela um pouco mais densa, porque quando você mexe, é igual você fazer uma analogia com uma casa, né? Um porão, alguma coisa, você vai limpar tudo sujo. Você varre lá, primeiro sobe aquela poeira, depois que está limpinho fica bom. É tipo isso. É tipo isso. O sol, assim, para mim, a percepção que eu tenho do sol é muito diferente. Eu não sei explicar para vocês dizer, pessoa, que eu sinto do sol diferente é isso, né? Mas eu sei que eu sinto ele diferente. Assim como o clima, o tempo, toda a energia. São Miguel Arcanjo está chegando. Na verdade, não só ele, né, Neiva? Tá chegando. Tudo tá chegando aqui pra gente. Tudo. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E quando a gente conecta, né? Eu tava vendo aqui os comentários. Quando a gente conecta, ãh, isso fica até meio esquisito, né? Fica meio esquisito no sentido assim, que às vezes a gente não entende, ou não sabe explicar, ou não sabe, né? Vamos dizer, não tem assim, não consegue por palavras trazer, né? Uma explicação assim. Mas quando a gente vai tipo, para o nosso coração, quando a gente consegue, né, fazer uma conexão mais interna, assim, a gente sabe que está num caminho de luz, num caminho de modificação, num caminho, vamos dizer que aquilo é um movimento bom. Não sei se, se vocês conseguem perceber dessa maneira, mas é o que a gente faz quase todo dia por aqui. Até lá quando a gente estava na palestra lá, nós fizemos um exemplo assim da, principalmente da navegação multidimensional, dos lapsos que você tem de percepção. Geralmente, quando nós vamos, sei lá, num shopping, em algum lugar, a gente vai e está na mesma Matrix, está na mesma sintonia, como se estivesse igual, todo mundo igual um zumbi lá, né? Dentro. E daqui a pouco você, pum, né? Para e observa. Tá perguntando para vocês quem nunca fez isso. Você para e observa, daí você diz assim, nossa, parece que tudo na volta ou congelou, né? Ou que você se deslocou de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Não precisa necessariamente ser um shopping, é só um exemplo, né? Mas como se você se deslocou, se desligou por algum momento daquilo ali. Né? E eu digo que a gente entra assim também porque todo mundo tá, né, nessa mesma. E daqui a pouco você, né, dá uma observada naquilo e percebe. Isso vai acontecer cada vez uma epifania, né? Vai acontecer cada vez mais. Cada vez mais por causa dessas movimentações de energia. Vai ser mais comum a gente fazer esse. A gente está falando, tá? Com uma linguagem nossa, que cada um pode chamar com a palavra que quiser, né? Tipo um breve desligamento, um breve lapso, enfim, a palavra pouco importa. Mas a gente faz isso e começa a observar, tá? E isso é entrada, sim, tá? De energia e subida de consciência. Tá? Pode, pode ter certeza que isso é uma abertura que você faz, né, para ter uma identificação diferente da energia do local do espaço-tempo. Tá? Ok? Sobre o assunto de hoje, só comentem se fez sentido, né? Se alguma coisa, né, vocês podem estar refletindo também. E espero, né, de que de alguma forma
possa ter ajudado, né? Trazer mais entendimento sobre tudo que a gente conversou aqui para que cada um consiga buscar dentro de si. É possível sentir bem-estar? Com certeza, com certeza. Tá? Ok, então a gente queria agradecer a todos, né? E vamos, nos movimentando, apreciando, fazendo a nossa parte em relação à nossa própria energia, a energia, né, coletiva também. Com isso, nós vamos avançando, todos juntos aqui. Ok? Então, um grande abraço e nós vamos nos vendo por aí. Até mais.